Olá, alunas e alunos da EJA, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Essa é a nossa aula de número 10 do ano letivo. Peço licença para entrar na sua casa, espero que você esteja bem e te convido a pegar o seu material escolar para tomar nota de pontos importantes desse vídeo. Lembrando que hoje nós não teremos a nossa aula síncrona, devido a essa nova programação do calendário atípico para essa semana devido ao feriado. Nós vamos ter a videoaula, o material impresso e também a atividade no formato PDF. Então, vamos para a aula de hoje, que é uma aula super importante. Hoje nós vamos tratar de medidas de tendência central. É uma parte da estatística. Nós estamos continuando o nosso estudo de estatística, hoje falando de medidas de tendência central. Uma vez que nós já falamos de pesquisas estatísticas, de variáveis na estatística, né? Qualitativa, quantitativa, do tipo discreta, contínua, do tipo nominal, do tipo ordinal. Também tratávamos sobre frequência absoluta e relativa, e agora nós vamos caminhar um pouquinho mais para algo mais prático, algo mais próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da experiência que nós temos, tá? Enquanto consumidores, por exemplo, enquanto pessoas que têm esse acesso a resultados estatísticos. Então, hoje nós vamos tratar de medidas de tendência central. Antes de começar a aula, eu gostaria de trazer a seguinte mensagem do Robert. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, se você acha, que o seu dia está produzindo pouquinho, o importante é estar produzindo algo, porque o sucesso é justamente a soma desses pequenos esforços. Aqui eu trago a estrutura da nossa aula de hoje. Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo para conhecer melhor a estrutura. E a nossa atividade é para ser entregue até a sexta-feira próxima, tá? No dia 17 de setembro. Então vamos lá, gostaria de motivar o nosso estudo, a nossa aula de hoje, da seguinte maneira. Quando nós falamos de um campeonato de futebol, por exemplo, não nos perguntamos qual a frequência relativa e absoluta de uma certa quantidade de gols. Nós queremos saber a média de gols por partida do campeonato, o resultado que mais foi comum em todo o campeonato e ou saber qual o placar central em relação a todos os jogos. Ou seja, não é que o estudo que nós tivemos de frequência relativa e absoluta, ele é um estudo ineficiente. A ideia é estudar a frequência relativa e absoluta para entender como é feito as apurações de pesquisas estatísticas, tá? A gente adentrou de forma interna ao universo estatístico, ao campo de pesquisa estatística. Mas isso na prática, nós não perguntamos a frequência relativa e absoluta. Talvez a frequência absoluta nós até nos questionamos mais do que a relativa, por exemplo. Mas na maioria das vezes nós estamos interessados em saber médias, em saber resultados mais práticos. E é isso que nós vamos entender nessa aula de hoje. Veja só, para motivar o estudo dessa aula, nós iremos buscar soluções práticas para essas perguntas que estão envolvidas mais diretamente em nosso dia a dia. Você já pensou qual a idade média dos alunos da EJA do Centro Pedagógico? Já pensou qual seria a altura mais comum dos alunos da turma? Já questionou qual a altura que possivelmente estaria na posição central em relação a todas as alturas dos alunos? Iremos aprender o caminho para buscar respostas a essas perguntas. Então é isso que nós vamos fazer nessa nossa aula de hoje. Perguntas como essa, de querer saber a média, de querer saber qual a posição central em relação a um certo evento, a uma certa variável, tá? Esse é um assunto que vai nortear nossa aula de hoje. Então vamos lá, introduzindo medidas de tendência central. As medidas de tendência central elas são usadas na estatística para obter certas informações do conjunto de valores em relação ao total. Isso quer dizer que essas medidas elas são um resumo do conjunto de valores de certa variável. Professor, não entendi nada. O que isso quer dizer? Vocês lembram as variáveis que a gente tinha? A gente tinha lá as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Para cada variável, a gente tinha possíveis valores. Lembra, por exemplo, quando eu estou falando de número de filhos, que é uma variável quantitativa, do tipo discreta, né? Porque número de filhos são números inteiros.
Então, aí eu começo a pensar, né? Eu tenho valores para a variável número de filhos. Então, o que é que essas medidas de tendência central elas vão fazer? Elas vão pegar, as medidas vai pegar esses dados, essa base de dados, esses valores da variável, e vai começar a tentar resumir esses valores em um único valor que traz uma noção daquele conjunto de valores. Acho que agora ficou mais claro sobre medida de tendência central. É uma tendência, tá? Para poder resumir as informações numéricas que ali existem em um único dado. Por exemplo, quando eu estou tratando de média, qual é a média de número de filhos da turma? Então, eu quero um valor que faça um resumo, ou um certo resumo, ou uma certa tendência daquelas informações que eu tenho, que são os números de filhos dos alunos da EJA, por exemplo. Então, medidas de tendência central elas são usadas na estatística para obter certas informações do conjunto de valores em relação ao total. Isso quer dizer que essas medidas elas são um resumo do conjunto de valores de certa variável. Foi o que eu acabei de dizer. Em nosso estudo de estatística, nós vamos conhecer as seguintes medidas de tendência central. A média aritmética, e eu vou dar uma pincelada em média aritmética ponderada, moda e mediana. Lembrando que medidas de tendência central são assim um norte para a maioria dos concursos onde cai conteúdos de matemática. Então, Enem, vestibulares, concursos, geralmente cai medidas de tendência central. Então, mais um motivo importante para a gente poder fazer esse estudo. A média aritmética é o que nós mais conhecemos, ou nós chamamos diretamente de média, né? Não precisa sempre falar aritmética, eu só estou tratando aqui porque eu vou fazer uma diferenciação depois, mas a média aritmética ela é usada como medida de tendência central, ou seja, como forma de, por meio de um único número, dar uma ideia das características de determinado grupo de números. É aquilo que eu estava falando, né? É uma tendência para poder tentar resumir as informações do meu conjunto de valores. Assim, nessa medida, nós buscamos saber a média dos valores de uma certa variável. E como calcular essa média aritmética que nós chamamos de MA, né? Média aritmética. Quando você possui um conjunto de dados de uma certa variável, para encontrar a média aritmética, basta somar os valores dos dados da variável e dividir essa soma pelo número de dados. Ou seja, a gente tem basicamente uma fórmula. A média aritmética vai ser igual à soma dos valores. Eu vou somar os valores dos dados da variável e vou dividir pela quantidade de dados que eu estou somando acima. Vamos ver isso na prática, que é bem fácil, viu, gente? É fácil, mas é importante. Eu estou fazendo detalhes por detalhe aqui para aqueles alunos que ainda não têm noção de média aritmética, embora seja algo muito presente no nosso dia a dia. É algo super importante, não é difícil, é super simples. Vamos dar um exemplo? Um grupo de 10 alunos foi convidado para participar de uma pesquisa que procurava saber a idade de cada aluno. Veja as respostas dos alunos e responda. Qual a média de idade desse grupo de alunos? Então, aqui está o grupo de alunos que foi consultado, tá? E a ideia aqui é saber qual a média da idade desse grupo de alunos, de 10 alunos. Então, para a gente responder, nós vamos encontrar a média. Para encontrar a média, nós vamos somar a idade de todos os alunos e dividir pela quantidade de alunos que foram entrevistados. Porque a média não era somar todos os valores obtidos, né, todos os dados, e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Somar todos os dados, nesse caso, é somar a idade de todos os alunos que foram consultados. Foram consultados 10 alunos. E eu vou dividir pela quantidade de alunos, pela quantidade de dados. Ou seja, 10, que foram 10 alunos consultados. Então, eu vou aqui somar cada uma dessas idades, até voltar no gráfico, eu vou somar 25 mais 60, mais 42, mais 35, mais 53, mais 39, mais 48, mais 30, mais 68 e mais 42. Tá? Vou fazer essa soma e vou dividir pelo número de dados que eu tenho. Veja, aqui eu tenho 10 dados, porque eu tenho 10 alunos que participaram, dividido por 10. Aí eu somo primeiro tudo que está lá no numerador, tudo que está em cima. Essa soma vai dar 442. Aqui você pode até pausar o vídeo, pegar o calculador e fazer essa soma aí com calma, tá?
e divide por 10. 442 dividido por 10 dá 44,2. O que isso quer dizer? A média de idade desse grupo de alunos é 44,2 anos, tá bom? Então, é bem simples. Perceberam a média? Vamos fazer outro exemplo para ver se vocês ficaram craques. Durante o ano letivo, os alunos de uma turma realizaram 4 provas, sendo uma por trimestre. O aluno Flávio obteve a seguinte pontuação: 7,5, 8,5, 10, 7, e pediu então para calcular a média dos pontos obtidos por Flávio. Para encontrar a média, nós vamos somar, né, todas as notas e dividir pela quantidade de notas. Então, a média vai ser igual à soma das notas, 7,5 mais 8,5 mais 10 mais 7, dividido pela quantidade de notas que eu tenho em cima, que é 4. Então, isso, né, somando aí, vai dar 33, somando a parte de cima, dá 33, dividido por 4, que vai totalizar em 8,25. Então, nós dizemos que Flávio teve média de 8,25 nas provas. O que isso quer dizer na minha média? Por exemplo, se Flávio ele precisa de uma aprovação de uma média de 60%, aí eu vou decidir aqui se ele vai ser ou não aprovado, entendeu? Então, essa média, ela diz muito com relação ao desempenho dos dados que eu tenho. No caso do Flávio aqui, das notas que ele teve. Uma curiosidade é que, além da média aritmética, existe uma média aritmética ponderada. Essa média aritmética ponderada ela é utilizada, inclusive, em concursos onde as notas de certas questões possuem pesos, ou seja, valores diferentes. Não necessariamente vai ser cobrado média aritmética ponderada, mas muitos concursos utilizam no processo de seleção, tá? O sistema de média aritmética ponderada. Por que isso? Vejamos o caso de um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes, isso é, com graus de importâncias diferentes. Se no decorrer do bimestre ele teve 6,5 na prova de peso 2, 7 na de pesquisa, que tem peso 3, 6 no debate, que tem peso 1, e 7 no trabalho de equipe, que tem peso 2, a sua média nesse trabalho é chamada de média aritmética ponderada. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo uma prova em que cada disciplina dessa prova tem valor diferente, cada questão tem valor diferente. É tipo isso, tá? Então, a média ponderada ela vai multiplicar o peso pelos valores de cada nota, né? Ou seja, o peso pelos valores dos dados, ou seja, lá ele tirou 6,5 numa prova que tinha peso 2, depois 7 em uma que tinha peso 3, 6 em uma que tinha peso 2, 7 em uma que tinha peso 2. E aí nós vamos dividir agora pelos pesos, ou seja, os pesos foram 2, 3, 1 e 2, a soma dos pesos, né? E aí, na hora que eu faço essa multiplicação em cima, aqui vai dar 13 mais 21, mais 6 mais 14, embaixo vai dar 8. Aí eu somo de novo, né? Vai dar 54 sobre 8, que vai dar 6,75. Ou seja, nessa média nós multiplicamos os pesos pelos seus respectivos valores, somamos esse resultado e dividimos essa soma pela soma de todos os pesos. Beleza, essa é uma curiosidade, a média aritmética ponderada que eu estou trazendo. Uma nota que eu vou ressaltar. É importante ressaltar que em algumas situações a presença de um valor bem maior ou menor do que os demais fazem com que a média aritmética não consiga traçar o perfil correto do grupo, ou seja, do meu conjunto de dados. Nós vamos ver um exemplo. Seja um grupo de pessoas com idade 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos. Ou seja, eu tenho uma pessoa que tem idade de 2 anos, uma de 3 anos, outra de 2 anos, outra de 1 ano, outra de 2 anos e outra pessoa que tem 50 anos. A média de idade, se eu somo aqui, né, todos esses valores, 50 mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, e dividido pela quantidade de pessoas, ou seja, dividido por 6, nós vamos ver que essa média vai dar 10, né? Mas veja só, 10 não demonstra a característica desse grupo em termos de idade, porque eu tenho idade extremamente pequena e idade extremamente alta, né? Muito grande, pessoas bem mais velhas em relação às demais. O
que isso quer dizer? Que os dados eles estão discrepantes. Em caso como esse, são usadas outras medidas de tendência central, como a mediana e a moda, que é o que nós vamos ver agora, que são outras duas medidas super importantes, também fáceis de se chegar, né, nesses valores. Então vamos lá, a mediana, geralmente nós chamamos de ME. A presença de valores que destoam dos demais por serem muito grandes ou muito pequenos distorcem a média aritmética, fazendo com que ela não caracterize de forma eficiente o conjunto de valores. Por esse motivo, é conveniente definirmos outra medida de tendência central, a mediana. Como calcular a mediana? Quando você possui um conjunto de dados de uma certa variável, para encontrar a mediana basta ordenar os valores de forma crescente ou decrescente. Assim a mediana será. Então, você vai calcular a mediana, a primeira coisa você tem que ordenar os gráficos, ou tem que ordenar os dados, ou de forma crescente ou de forma decrescente. Isso não vai importar no resultado. O resultado vai ser igual, independente da sua ordenação. Se sua ordenação estiver correta, pouco importa, tá? Pode ser crescente ou decrescente. E aí tem duas condições. O valor que ocupa a posição central será a mediana se a quantidade desses valores que eu tenho, dos dados que eu tenho, for ímpar. Porque, veja só, suponha que eu tenho 3 dados. Quadradinho, bolinha e triângulo. Se for 3 dados, é um número ímpar de valores, certo? Se eu quero descobrir a posição do meio, porque a mediana é a posição central, aqui fica fácil. Bolinha é a minha mediana, é a posição central. Agora, se eu tenho, por exemplo, um número par de dados, vou colocar aqui, ó, quadrado, bolinha e xizinho. Não é possível aqui eu definir quem é o meio, porque veja só, eu deixo aqui, tiro esse aqui, né? Ficou 2. Na hora que eu tiro esse aqui, eu tenho que tirar outro do outro lado também. O meio está vazio. Então, no caso em que eu tenho uma quantidade par de dados, o que eu faço? Eu faço uma média aritmética dos dois termos dos centrais, desses dois termos aqui. Então, a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par. Então, basicamente, para me calcular a mediana, eu vou ordenar os dados de forma crescente ou decrescente e vou contar quantos dados que eu tenho. Se essa quantidade for ímpar, eu vou lá e vou selecionar o elemento, né, ou o valor que está na posição central. Se for uma quantidade par, eu vou selecionar os dois elementos que vai compor o elemento central. E aí eu vou fazer uma média desses dois elementos. Vamos ver exemplos. Em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Aí está aqui as faltas, né, durante 15 dias. Calcule a mediana. Primeiro nós vamos ordenar os dados na forma crescente. Depois vocês conferem, pausem o vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Mas vejam que eu coloquei os dados de forma crescente. 0, depois 1, depois eu fui lá e busquei os próximos números, tá? Então está aqui. Todos aqueles dados estão aqui. Se você contar aqui, vai dar 15, tá? E tem ordem crescente, né? Do menor para o maior. Isso que é ordem crescente. E agora nós vamos tentar identificar a posição central. Veja só, para identificar a posição central, eu posso ir excluindo as pontas. Excluir um dessa ponta, vou excluir outro dessa. Excluir outro aqui, vou excluir outro aqui. Vou excluir outro aqui. Vou excluir outro aqui. Vou excluir outro aqui. Outro aqui. Depois outro aqui. Depois outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Sobrou 3. Ah, professor, mas por que sobrou só 1? Porque são 15 dados. 15 é um número ímpar. Então, eu vou ter só um dado só. Como 15 é um número ímpar, ou seja, eu tenho uma quantidade ímpar de dados, a minha mediana vai ser o meu dado central. Ou seja, né, depois que eu faço essas eliminações, a minha mediana vai apontar para o 3. Então, identificamos o termo central, que é 3. Logo, a mediana é 3 e nós falamos que ME, né, mediana é igual a 3. O outro é as idades dos alunos de uma pesquisa, de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16, 17. São as pessoas que participaram da pesquisa, cada um com idade diferente. Determinar a mediana da idade dos alunos. Veja só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 pessoas, 8 alunos que participaram. 8 é um número par. Então, eu vou ter que identificar 2 elementos centrais para poder fazer uma média para achar a mediana. Então, eu vou colocar primeiro na ordem crescente. Está aqui. Esses valores de cima eu coloquei aqui embaixo, porém na ordem crescente. Como há 8 valores e 8 é um número par, então a mediana será a média aritmética dos 2 valores centrais. Então, eu vou fazendo a eliminação. Eu eliminei um aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Cheguei nos 2 valores centrais, né? Não é possível identificar só um, porque eu tenho um número par de dados. Então, eu vou fazer uma média de 14 e 16. Vou calcular a média de 14 e 16. A média é 14 mais 16 dividido pelo número de dados que eu tenho. No caso é 2, né? Porque eu estou fazendo uma média de 2 valores. Então, vai dar 30. 14 mais 16 é 30. Dividido por 2, que vai ser igual a 15. Então, a mediana é 15. Ou seja, nós falamos que ME é igual a 15 anos. Viu que é fácil? Agora, a moda, que é o último dado, é a última medida de tendência central que nós vamos ver. Em estatística, a moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Veja só, quando nós falamos que algo está na moda, nós estamos falando que todo mundo está usando, ou seja, a tendência de todo mundo usar. Então, a moda na estatística também é isso, é o valor que é mais recorrente. Então, quando você possui um conjunto de dados de uma certa variável, para encontrar a moda, basta verificar qual é o valor que mais se repete no conjunto de dados. Vamos ver o exemplo. Um grupo de 10 alunos foi convidado para participar de uma pesquisa que procurava saber a idade de cada aluno. Veja as respostas dos alunos e calcula a moda da variável idade dos alunos. Então, está aqui, tá? O quadro dos alunos entrevistados. E aqui nós vamos identificar, então, a moda. Veja que a Albertina tem 25 anos, Eduarda 60, enfim. Veja só que 60 não repetiu nenhuma vez, né? 25 também não. 53 e 35 também não. 68 também não. 30 também não, 39 também não, mas 42 repetiu 3 vezes, ou seja, foi o dado que mais repetiu, o dado que está na moda, o dado mais frequente. Então, veja que a idade de 42 anos foi a mais falada na pesquisa, logo a moda é 42 anos. É isso que é moda, é o dado que mais se repetiu na pesquisa, né, ou no conjunto de dados. E vamos fazer uma observação. Se é empate de 2 dados, os 2 serão a moda. Por exemplo, se as notas de um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, nós dizemos que a moda é 6 e 7,5. Por quê? 6 repetiu uma vez, repetiu 2 vezes. 7,5 também repetiu 2 vezes. Ou seja, o número... Quem repetiu mais, repetiu 2 vezes. Mas há 2 números, 2 valores que repetiram 2 vezes. O 6 e o 7,5. Aí nós dizemos que essa distribuição é chamada de bimodal. Se não houver repetição de dados, ela não vai existir moda. Então, nós chamamos de distribuição amodal, ou seja, que não vai existir moda. Vamos fazer um exemplo final. Considere os seguintes dados das notas de 19 candidatos que participaram de uma prova de concurso. Observação que os dados já estão em ordem crescente, então já facilita, né? Então, está aqui os dados. Calcule a moda, mediana e a média. Então, vamos lá. Vamos calcular a média. Aqui eu somei todos esses dados, tá? Os dados estão aqui. Ó, aqui o conjunto de dados, ó, das pessoas, tá? São 19 pessoas. Esses dados eu vou somar todos eles para calcular a média. Somando eles. E vou dividir pela quantidade de dados, que é 19. Na hora que eu faço essa soma, vai dar 238. E eu vou dividir por 19, que vai dar 12,5. Isso é a média, tá? Agora vamos calcular a mediana. Na mediana eu vou selecionar, como os dados eles já estão em ordem crescente, basta observar o elemento central. 19 é um número ímpar, então vai ter um elemento central. Não vou precisar usar a média dos 2 números centrais. Então aqui eu vou fazendo as eliminações, tá? Pouco a pouco. Desculpa. Vou fazendo aqui. Vou eliminar logo 3 de cada lado, que vai andar mais rápido. De 3 em 3. Vou eliminar mais 3 aqui. Mais 3 aqui. Agora eu vou eliminar um, vou eliminar outro. Então, veja que o valor central é 12, né?
Então, a mediana é 12. E a moda é o valor que mais se repetiu. Veja que 8 se repetiu 3 vezes, 5 2 vezes, 11 uma vez, 12 repetiu 4 vezes, 13 repetiu uma vez, 14 uma vez, 15 duas vezes, 16 uma vez, 17 3 vezes, 21 uma vez. Mas o que mais repetiu foi o 12, que repetiu 4 vezes. Então, a moda vai ser 12, porque é o número que mais repetiu, tá? E é isso. O exercício será enviado em PDF para vocês no grupo da turma e o prazo de entrega até a próxima sexta-feira, dia 17. Gostaria então de agradecer a presença e o carinho de cada um de vocês nessa aula.